Pode se sentar, fiquem à vontade. Tem uma palavra para compartilhar, então, nesses dias. Então, como nós já falamos muitas vezes, primeiro, muito boa noite. Eu me chamo Leonardo, sou um dos líderes dessa casa, caso alguém não me conheça. E eu tenho uma palavra que o Senhor tem há algum tempo já despertado essa palavra, e um pouquinho antes eu falava com o Jefferson ali, eu disse, cara, eu não consegui focar em mais nada, a não ser nessa palavra, essa palavra que ficava ecoando na minha mente. Ficava em todo momento, todo tempo, isso ficava no meu pensamento. Ficava, sabe, tudo que eu fazia, tudo que acontecia, todas as coisas que eu me envolvia, as falas, o dia a dia, me levava para essa palavra, né? E eu fui um cara que vivi muito tempo com a minha mentalidade escrava, a mente escrava, né? E como nós temos falado, né, desde a virada, é o ano da oportunidade. Mas para nós aproveitarmos bem as oportunidades do Senhor, nós precisamos mudar nossa mente. E o pastor muito fala, né, sobre Romanos 12:2 e tal, sobre mudar a mente, mudança de mente e tal. Agora eu vi que realmente essa luz aqui é bem forte. Quando trocou a luz aqui deu um impacto. Vou falar com o pessoal da iluminação. E eu pensava, né, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer, e o Senhor me falando algumas coisas sobre a nossa mentalidade, sobre a mentalidade do povo, sobre a nossa cultura, né, de mente, de vida. E lá em Êxodo, no capítulo 14, eu coloquei então o título nessa mensagem como Vencendo a Mentalidade Escrava para Alcançar as Oportunidades de Deus. Porque se nós não vencermos a nossa mente, se nós não mudarmos a nossa mente, vai ser um ano de tudo de novo, e nada novo na nossa vida. As oportunidades de Deus talvez vão ser as mesmas que foram lá atrás, mas talvez nós não alcançamos essas oportunidades porque a nossa mente ainda está limitada, a nossa mente ainda está fechada, e nós não conseguimos acessar novos níveis. Então em Êxodo 14, no versículo 10, fala quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo ajuda a Deus. Ó Senhor, e disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos no deserto? Veja o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que ele disse no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto. Ou seja, aquele povo tinha a oportunidade de mudar de vida. A oportunidade de Deus transformar a vida deles, eles irem para a terra prometida, alcançar aquilo que eles tanto queriam. Mas a mente deles ainda estava presa lá no passado. E eles não conseguiam acessar um novo nível, ir para um novo tempo de Deus sobre a vida deles, porque a mente deles estava bloqueada naquilo. Eles não conseguiam mudar. E lá em Filipenses 3:13 fala assim, irmãos, não penso eu que mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o conceito de mentalidade escrava é um estado mental que nos prende no passado, de limitações, medos e desconfianças. Mesmo após de sermos libertos por Deus, a gente ainda continua preso, muitas vezes, na mentalidade em medo de dar errado. Em medo do desconhecido, de como vai ser, o que vai acontecer. Às vezes Deus nos diz para nós irmos e fazermos, e nós queremos entender o como, o porquê. E ficamos presos nesse medo que eu não sei o que vai acontecer. Mas Pedro, quando Jesus disse, é tu, Senhor, lá no barco, lembra? Jesus, é tu, Senhor. E Jesus disse, sim, Pedro, vem. E ele não pensou duas vezes, ele fez o quê? Botou o pé para fora do barco. Ele não perguntou, Senhor, como eu vou caminhar sobre a água?
O que vai me sustentar? O que vai me segurar? Senhor, como vai acontecer? Ele não pensou duas vezes. A Helena, ela é literalmente um Pedro. Tem alguém me ligando, não sabe que agora eu estou concentrado, pô. Tentando, pelo menos. Mas a Helena, ela é um Pedro. Uma vez, o pastor já falou sobre isso, uma vez ela era pequenininha, nós estávamos fazendo o altar aqui. E ela estava aqui em cima, eu disse, quer ver como a Helena confia em mim? Fui longe assim dela e disse, Helena, pula no pai. E ela, antes de eu pensar em pegar, ela se atirou. Assim nós precisamos ser muitas vezes com o Senhor. Quando o Senhor nos diz, a gente não pode ficar apegado na nossa mente, pensando como vai acontecer, o que vai acontecer. Isso não interessa. Se o Senhor mandou fazer, se o Senhor deu a oportunidade, então, nós precisamos fazer. Nós precisamos, então, executar. Deus não nos chama para viver nenhum tipo de escravidão, mas sim para romper com a mentalidade escrava, para vivermos plenamente as oportunidades que Ele nos dá. Então, o que são as oportunidades de Deus? A gente tem visto desde a virada falar sobre a oportunidade do Senhor. O Senhor, esse é o ano da oportunidade. Mas quais são essas oportunidades? As oportunidades de Deus são portas abertas que nos levam a cumprir os seus planos. E não portas que nós vamos lá e abrimos na força do nosso braço. As oportunidades de Deus são portas que o Senhor abre para cumprir com a sua vontade, não com a nossa vontade. Por isso que muitas vezes a gente não confia ou desconfia porque a gente não entende como vai acontecer. Quando são portas que nós abrimos, é muito fácil confiar, porque tu sabe o que tu vai fazer. Eu abri aquela porta, primeiro eu liguei a luz, eu abri um pedacinho daquela porta, para vocês não verem que a luz estava ligada. Eu abri um pedacinho dela, apaguei a luz, fechei a luz. Apaguei a luz e fui ali e abri a porta. Então, para mim, era fácil saber que aquela porta tinha sido aberta, porque já eu ia ter uma oportunidade, e eu subir aquela escada e estar aqui agora. Porque foi tudo eu quem fiz isso. Quando Deus cria a oportunidade, te dá a oportunidade, muitas vezes tu não sabe como vai acontecer. Tu somente tem que confiar e descansar. Não ter medo. Confiar, Deus vai fazer. Ele deu a oportunidade, Ele criou a oportunidade. Então eu preciso confiar. Descansar que Deus vai fazer. Amém? Estou achando que vocês estão quietos. Então, característica das oportunidades de Deus. São são maiores que os nossos limites. Em Efésios 3:20 fala assim: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente tem planejado uma porta, uma oportunidade, mas Deus tem coisas muito maiores. E quando não acontece, a gente fica frustrado. Fica, poxa vida, não aconteceu como eu queria. Mas as oportunidades de Deus são criadas, são feitas para nós cumprir com a vontade dEle e não a nossa. Porque a vontade dEle é muito maior que a minha e que a tua. A vontade dEle é muito maior, vai muito mais além do que as nossas vontades, que o nosso desejo. Vem acompanhado com desafios. Em 1 Coríntios 16:9 fala assim: uma porta grande e eficaz para o trabalho se abriu para mim, mas há muitos adversários. Ou seja, às vezes as portas elas são abertas para nos amadurecer. As oportunidades de Deus, elas são abertas para nós. Cadê aqui? Vem acompanhado de desafio, elas são criadas e elas são propostas para nós, as oportunidades, para nós crescermos em algumas áreas. Para nós avançarmos, para nós mudarmos de patamar. Mas muitas vezes a nossa mente acaba nos impedindo. Exigem fé e ação. Deus dá as condições, mas cabe a nós obedecer e nos mover. A terra prometida era uma oportunidade, mas 10 espias só enxergaram os gigantes e o perigo. Josué e Caleb, com fé e confiança em Deus, viram a promessa. Viram aquilo que era bom para a vida deles. Por quê? Eles confiavam em Deus. Eles sabiam que a oportunidade estava ali. Eles não mediram os desafios.
Eles mediram a quantidade de oportunidade que tinha para eles mudar de vida, para eles trocar de patamar do que eles estavam vivendo. Eles não pensaram duas vezes e disseram, é certo que venceremos, vamos lá, vamos vencer e ponto. Vai dar tudo certo, né? Com as minhas palavras. Segundo ponto, como a mentalidade escrava nos impede de alcançar as oportunidades. Primeiro é o medo e a dúvida. Israel preferiu a segurança da escravidão no Egito, como fala em Êxodo 14:10, do que o risco de confiar no plano de Deus. Eles tinham um longo deserto talvez pela frente, mas eles preferiam ficar cativos no Egito do que aquilo que Deus tinha para a vida deles. Por quê? Eles não enxergavam, mas Deus tinha um plano na vida deles. Muitas vezes na nossa vida, Deus ele nos dá uma oportunidade de nós crescermos, de nós mudarmos, de nós avançarmos, e nós não enxergamos. E aí a gente vai lá e prefere ficar cativo, preso na nossa mentalidade, com medo, com desconfiança, do que acessar o novo, realizar o plano de Deus na nossa vida, cumprir com o plano de Deus. Tá ligado? O medo paralisa e nos impede de entrar pelas portas que Deus nos abre. A falta de intimidade. Muitos não reconhecem que são filhos de Deus, libertos em Cristo. Por isso, não têm a confiança de acessar novos níveis, de viver coisas novas em Deus. Por quê? Não tem intimidade com o Senhor. Aquele breve testemunho que eu falei da Helena, que eu disse para ela, Helena, vai e pula. Ela não sabia que o meu plano era, claro, que segurar. Se eu precisasse me atirar embaixo dela, eu ia me atirar para segurar ela. Ela só tinha certeza que eu ia pegar ela. Por quê? Porque ela era baseada em um relacionamento com o Pai. Confiança. Quando nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós não confiamos no plano dele. Quando nós não temos um tempo de intimidade com o Senhor, sabendo quem Ele é e o que Ele tem para as nossas vidas, é difícil de confiar. Muitos aqui eu conheço só de vista. E se eu disser, confia em mim que isso vai acontecer. Confia em mim que vai dar certo. Vão ficar com o pé atrás, com medo. Será que vai dar? Será? Quantas vezes eu já fui fazer algumas coisas, alguns projetos, e eu disse para o pastor, pastor, confia, vai dar certo. Mesmo com medo, né, Leque? Mas ele confiou. E muitas vezes deram certo. Algumas não, né? Mas muitas vezes deram certo. Né? Então, isso é baseado num relacionamento de confiança, de conhecer um ao outro. E o pastor me conhecendo, olha, tem que ter fé. Não que eu não seja um cara confiável, tá? Mas eu gosto de me expor ao risco. Quando não sabemos quem somos, nos contentamos com migalhas. Em vez de buscarmos a plenitude da vida que Deus nos oferece, nós vivemos de milagres, milagres e milagres. A gente corre atrás de um milagre. A gente vai atrás de um milagre. Que Deus faça um milagre na minha vida sobre isso. Que Deus faça um milagre na minha vida sobre aquilo. Que Deus possa agir na minha vida com um milagre. Mas a gente não vive a plenitude que Deus nos oferece. A plenitude da vida que Deus nos oferece é uma vida de intimidade com Ele. Liberdade em Cristo e um propósito eterno. Essa plenitude nos livra de viver de migalhas, ilusões, né? Valores passageiros. E nos enche com tudo que precisamos em Deus. Muitas vezes a nossa mentalidade é tão presa no passado, em coisas, nossa talvez, que nós não conseguimos acessar novos níveis, porque somos presos esperando milagres acontecer dia após dia. Espero um milagre, espero isso, espero aquilo, mas não vivo uma vida de confiança, intimidade com Deus, sabendo o que Ele vai fazer, sabendo que Ele vai operar. Dando o passo e Ele vai colocar o chão. É assim que Pedro fez. Pedro ele não perguntou, ele não hesitou, ele simplesmente disse, Senhor, é Tu que está aí? Sim. Então eu vou. Por quê? Ele tinha intimidade com o Pai. Ele tinha liberdade. Ele sabia quem estava esperando ele. Cadê? Então o foco no passado. O foco no passado é algo terrível para as nossas vidas. E foco é uma coisa que, se nós, tudo aquilo que a gente focar, cresce. Quer ver? Olhem aqui para mim. Está todo mundo olhando aqui para mim?
Eu estou grandão aqui, né? Agora, se vocês olhar todo mundo lá para trás, vocês não vão conseguir enxergar o meu tamanhão aqui em cima. Correto? Por quê? Mudou o foco. Mudou a direção que nós estamos olhando. Então, o foco no passado, como Paulo ensina em Filipenses 3,13, precisamos deixar para trás. A mentalidade escrava nos faz olhar para trás, lamentando o que foi, em vez de avançar para o novo de Deus. E muitas vezes, agora já é um ano novo, né? Mas no final de ano, a gente fica olhando para trás e enxergando aquilo que não deu certo sobre as nossas vidas. É só eu que faço isso, eu sei. Mas é muito mais fácil a gente olhar para trás e enxergar aquilo que não alcançou, aquilo que não deu certo, aquilo que não viveu. E no domingo eu estava conversando com um cara e ele disse assim, ele não está aqui hoje para se defender, por isso que eu posso falar, não, estou brincando. Mas eu estava conversando com um cara e ele disse assim, cara, agora eu não tenho desculpa nenhuma mais. Eu preciso viver isso para a minha vida. Por quê? Deus me deu tudo que eu queria nesse ano. Mas há poucos dias nós estávamos conversando e ele tinha dito que ele ainda tinha muito para conquistar nesse ano. E era a última semana, eu tenho que acelerar porque eu tenho muito que conquistar. E nos últimos dias ele disse, cara, agora já era. O ano que vem eu vou ter que fazer algumas coisas, isso, porque eu não tenho mais desculpa. Deus me deu tudo o que eu queria nesse ano. Ou seja, não estou dizendo que ele é o bonzão, né? Mas ele não ficou olhando para trás e dizendo assim, não consegui isso, não alcancei aquilo, não fiz aquele outro. Talvez não consegui correr as 2 corridas lá de 5 quilômetros, corri só uma, pau e corda. Mas eu consegui concluir uma. Não posso ficar olhando para trás e dizer, cara, mas olha, não fiz. Ai, mas olha, não aconteceu. Eu preciso focar naquilo que Deus tem para a minha vida a partir de agora. Eu sei que o Espírito Santo já tem ministrado sobre o coração de cada um. Aonde que a nossa mentalidade talvez ela está presa. Cada um deve ter alguma coisa que a sua mente está presa, que a sua mente ainda não foi totalmente liberta, vamos dizer assim, ou não consegue viver tudo aquilo, a plenitude de Deus. Eu sei que o Senhor já tem ministrado sobre o teu coração e sobre a tua vida. E muitas vezes nós ficamos pensando, como vamos fazer isso? É focando no plano e na vontade do Senhor para o teu coração e para a tua vida. Até aqui talvez tu não tenha conseguido concluir muitas coisas, vamos dizer assim, porque tem focado na força do teu braço. Mas agora, nessa noite, é noite de decisão. De tu dizer, eu vou quebrar com toda a mentalidade escrava. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou mudar minha mente. Tanto nós falamos em mudança de mente, transformação de mente, renovação de mente. Mas às vezes a nossa mente, ela se renova, mas algo ainda fica escravo. Algo ainda fica preso no passado. Sem confiarmos, sem dependermos totalmente de Deus. Quantas vezes as oportunidades de crescimento surgem, mas deixamos de aproveitá-las por medo de falhar. Preguiça ou talvez falta de fé. Eu sei que ninguém aqui é preguiçoso, mas e todo mundo tem fé bastante para viver e alcançar aquilo que Deus tem para as suas vidas. Mas muitas vezes nos falta fé, nos falta coragem e bate um pouquinho daquele medo de falhar. Quem nunca teve medo de falhar? Eu, essa noite, tive medo de falhar. Várias vezes. Até 2 segundos atrás. Mas a oportunidade, quando Deus nos dá a oportunidade, nós precisamos entender. Foi Deus que nos deu. Foi Deus que abriu essa porta. Então, a minha mente não pode me parar. O meu medo não pode me parar. A minha preguiça, a minha falta de fé não pode me parar. E como romper, então, com a mentalidade escrava para alcançar as oportunidades de Deus? Com a renovação de mente. A renovação da mente, pela palavra, como fala em Romanos 12:2. Leia, medite e declare a palavra de Deus para transformar os seus pensamentos. Substitua o eu não posso pelo tudo posso naquele que me fortalece. E aí vem uma coisa sobre a nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que tem fortalecido a tua mente? O que tem fortalecido a tua vida? O que tem fortalecido os teus pensamentos? A tua coragem? O que tem fortalecido?
Qual é o combustível, talvez, que tu tenha usado para confiar, para desfrutar da plenitude de Deus? Cultive a fé e a confiança. As oportunidades de Deus... Parei que foi lá para baixo. As oportunidades de Deus, muitas vezes, parecem impossíveis, mas é na fé que vemos que vemos a manifestação do impossível, como fala em Hebreus 11:1. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Pedro não podia ver o chão lá quando ele quis sair do barco para encontrar Jesus. Mas ele teve fé, que ele não podia ver, mas ele ia conseguir. Assim nós precisamos agir na nossa vida. Quebrar com toda a mentalidade escrava. Como romper com a mentalidade escrava? Tendo fé, sabendo que Deus vai fazer, sabendo que Deus vai cumprir, sabendo que Deus está fazendo. Deus não nos chama para o fracasso. Ele chama para uma vida de vitória. Em Jeremias 29:11 fala: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Muitas vezes nós temos planos para o nosso ano. Nós temos metas, nós temos objetivos. Talvez é tão medíocre de mediano, de pequeno, as nossas metas, os nossos objetivos. E aí vem essa palavra e diz: sou eu quem sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazer prosperar e não de causar dano, em outras traduções fala. Planos de coisas maiores, coisas melhores. E nós ficamos presos na mentalidade, presos na nossa mente, então. Seja obediente e corajoso. Quando Deus abre uma porta, Ele espera que a atravessamos, mesmo que seja desafiador. Muitas vezes, quando Deus criar uma oportunidade, quando Deus nos dá uma oportunidade de algo, abre uma porta sobre a nossa vida, é desafiador, porque nós não sabemos o que vai ter do outro lado da porta. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, como nós vamos enfrentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus ele te dá uma oportunidade, Ele vai cuidar de tudo. Nós costumamos falar aqui muito que aonde Deus aponta, Ele paga a conta. E é assim que é, meu irmão. É assim, é Ele que cuida, é Ele que dá a visão, Ele dá a direção. Quando Deus ele abre uma porta, quando Deus ele te dá uma oportunidade, uma mudança de vida, Ele vai fazer. Então, para de ficar preso na tua mente, pensando como vai acontecer, como eu vou fazer. Eu tenho que me libertar de algumas coisas, mas eu costumo viver a vida um dia após o outro. Não que eu não tenho planos, que eu não tenho... Mas eu espero em Deus. Mas eu tenho plano para a minha vida. Mas eu não sei o que vai ser amanhã. Eu confio em Deus, Deus vai fazer. Deus vai prover. Eu já tomei muita atitude. Eu já tomei muita decisão da força do meu braço. E a última foi a Trevonete, que muitos aqui sabem, né? Que foi uma caminhonete que eu comprei sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus. E logo no 3º mês, não tinha seguro, ela era totalmente financiada, eu bati a Trevonete. Depois de bater a Trevonete, eu tentei arrumar ela ainda, que ela deu PT nessa batida. É vocês rir porque não é vocês, né? O pastor lembra, na hora do acidente, lá quando ele foi me buscar, era uma Trevonete. Eu tentei arrumar, quanto mais eu arrumava, mais ela estragava. Quanto mais eu investia, mais eu tinha prejuízo. Por quê? Porque foi no impulso. Foi totalmente no impulso. Mas o Leque e o pastor fazem parte disso. Eles me levaram lá. Eles nem viram a caminhonete, me largaram lá e saíram. Eles não queriam ter parte com isso. Eles não... Então, foi um tempo que eu tomei decisões, eu fiz o que eu queria. Não era nem o que a Luciana queria, minha esposa. Eu desobedeci 2 vezes. A Deus e minha esposa. E aí... paguei um alto preço. Até o ano passado, eu paguei o preço da Trevonete. Para vocês terem uma ideia de quão terrível é quando nós tomamos as decisões. Quando nós tiramos o lugar de Deus e dizemos, não, agora eu vou fazer, eu vou decidir. Foi por uma ligação
que eu causei o caos na minha vida, na nossa vida, e até agora há pouco tempo. Porque eu não ia dizer para o cara, não, espera que eu vou orar para ver se é de Deus. E o cara me botando pressão, e aí vou negociar, tá, fecha esse negócio aí de uma vez, amanhã eu vou aí. E eu tomei essa atitude. E não esperei em Deus, não confiei em Deus que Ele tinha coisas maiores e melhores para a minha vida. Amém? Busque o Espírito Santo, Ele nos guia, nos fortalece, dá discernimento para reconhecer e aproveitar as oportunidades. As oportunidades de Deus para nós hoje, crescimento espiritual. Deus nos chama a um relacionamento profundo com Ele. É a primeira oportunidade que nós temos. Estarmos aqui nessa noite, rendendo o nosso coração e dizendo, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha casa. O Senhor é o Senhor da minha vida. Mas não somente aqui dentro. Lá fora também. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa. Vivemos uma vida de intimidade, crescimento com o Senhor. Não sempre a mesma coisa. Restauração de relacionamento, Deus nos dá oportunidades de perdoar, restaurar os laços quebrados. Impacto na sociedade, como luz no mundo. Somos chamados para influenciar positivamente aonde ou o lugar aonde estamos. Essas são as oportunidades de Deus para nós. Um relacionamento de intimidade com Ele. Restauração de relacionamentos, impacto na sociedade, novos desafios profissionais e pessoais. Deus pode usar uma mudança ou uma nova porta como meio de nos abençoar e abençoar os outros que estão à nossa volta. Quando nós cumprimos com a sua vontade, quando nós fizemos aquilo que Ele deseja, a vontade dEle no nosso coração. Pedro, andando sobre as águas, ele não pensou duas vezes, ele aproveitou a oportunidade que o Senhor tinha, naquele momento. Ele tinha um relacionamento real com o Pai. E ele disse, eu não vou ficar preso na minha mente, pensando que eu vou afundar. Ele simplesmente botou o pé para fora do barco e andou sobre as águas. A partir do momento que ele voltou para sua mente e saiu da confiança em Deus, ele começou a afundar. E Deus disse para ele, homem de pequena fé, né? E aí segurou ele, não deixou que ele afundasse. Então assim precisamos ser nós. Nós precisamos então aproveitar a oportunidade. Sair da nossa mentalidade escrava. Será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Quantos de nós aqui talvez temos palavras liberadas de um futuro surpreendente, de um futuro brilhante, de coisas grandes, e muitos de nós pensamos, mas eu sou tão pequeno, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não sei fazer isso. Confie em Deus, entrega o teu coração, entrega a tua mente, muda a tua mente. A partir de hoje começa a declarar, eu posso, eu vou conseguir, tudo posso naquele que me fortalece. E nada posso quando eu dependo da minha mente. Não tem isso na Bíblia, só na minha Bíblia tem. Tudo posso naquele que me fortalece e nada posso quando dependo da minha mente.